Sim, a gente está chegando agora à Cachoeira do Sul, mas a gente já tem algumas passagens por aqui, até porque eu pertenci à Polícia Rodoviária Estadual, onde a nossa sede do batalhão é aqui em Cachoeira, e eu tive o grande prazer de comandar essa metade sul, digamos assim, né, da Polícia Rodoviária, que iniciava a nossa área aqui em Candelária, se estendia até a fronteira com a Argentina, e inclusive eu comandei o grupo aqui de Cachoeira do Sul, Grupo Rodoviário de Cachoeira do Sul, Novo Cabrais, Santa Maria e Santiago. Então, nossa estada aqui em Cachoeira durante todo esse período que a gente esteve na Polícia Rodoviária Estadual foi bastante intenso e a gente conseguiu, obviamente, não de forma completa conhecer a cidade, mas a gente já conhece algumas coisas de Cachoeira do Sul. A Secretaria Extraordinária de Transporte e Mobilidade. Quando se fala em transporte, na cabeça de todo mundo, a primeira imagem que vem é o transporte coletivo urbano. Sim. Nós temos vários outros métodos de transporte, transporte escolar, nós temos hoje transporte por aplicativos. Cachoeira ainda não tem os mototáxis, né? Então, um e outro, não sei se alguém faz esse serviço. Aqui nós temos muitos motoboys, né, de teleentrega, enfim. Mas quando se fala em transporte coletivo. Até hoje, durante muito tempo, se fala numa licitação que até hoje não saiu. Por um motivo ou por outro, por erros no edital, que a justiça acaba derrubando logo ali, ou encontrando irregularidades. O senhor tem uma experiência neste setor, pelo que a gente viu no seu currículo, e o senhor vem com essa missão de tocar esse processo? Sim, vamos lá, iniciando, né? Então, a parte de mobilidade urbana, ela abrange dois assuntos, dois temas, né? Duas diretrizes bastante claras. Uma delas é a questão do transporte, outra é a questão de trânsito, né? Que todos eles têm a sua grande importância social. Uma delas como prestadora de serviço, um serviço extremamente relevante à comunidade, que é o transporte coletivo. Os transportes a cargo do município são cinco, né? São cinco modais distintos: transporte coletivo, transporte individual, que é o táxi, mototáxi, motofrete, e transporte escolar. E agora soma-se uma nova modalidade que parcialmente é competência do município, mas não num todo, que é o transporte por aplicativo. E do outro lado nós temos a questão trânsito, né? Nos seus três eixos principais, que é a fiscalização, a parte de engenharia de tráfego e educação, todos eles voltados, além de promover uma arquitetura, uma fluidez, mas principalmente para promover a segurança dos cidadãos de cada comunidade, em especial aqui de Cachoeira do Sul. Então são esses dois eixos. O prefeito Leandro Balardim, e aqui já vou dizer que o prefeito foi muito feliz na questão de pautar isso no seu plano de governo e agora ter a coragem de colocar isso, fazer esse enfrentamento público e tornar isso público, criando a secretaria, criando uma equipe, criando uma organização para construir para a comunidade de Cachoeira do Sul exatamente estes ambientes necessários, ou seja, um trânsito com fluidez, com organização, com todos os seus processos, mas um trânsito que possa ser seguro. E, por outro lado, enfrentar esse problema de grande tempo, que é a questão de gestão de transporte coletivo, né? Falamos de gestão porque ele inicia hoje com alguns problemas de atendimento, ou vamos colocar algumas necessidades mais imediatas da comunidade e outros muito mais profundos, que é a questão de executar a licitação de transportes. Então a nossa missão, e aí ele dividiu quando ele nominou a secretaria para dar ênfase exatamente a essas duas missões, colocando o transporte primeiro, porque ele já, agora acabamos de sair de uma reunião e ele já me pautou sobre a necessidade de nós imediatamente iniciarmos esse trabalho para a gente conseguir construir soluções adequadas no transporte coletivo, e depois a gente vai se centrar na questão de mobilidade urbana nos seus outros Sim, porque eixos. hoje a própria cidade clama por melhores condições de transporte, principalmente no coletivo. Há uma empresa que mantém, que detém o transporte coletivo em Cachoeira, mas que também não moderniza a frota, à espera dessa licitação, porque eu não vou comprar carro novo se eu posso perder o ponto, né? Sim, nós temos algumas questões, né? Obviamente que nós estamos agora num processo de início de trabalho.
né? O ministro do Trabalho, a gente vai conhecer, isso é natural de todos os lugares, primeiro conhecer as questões de legislações que estão sendo aplicadas no município, questões de contratos, a questão de estruturas de serviço e outros que estão dentro desse contexto de transportes. A gente vai abrir conversações com a própria empresa, com o governo, com a comunidade, para que a gente possa ir avançando em soluções, porque nós temos aí 3 situações bem distintas. Tá? Uma situação é a atual situação do transporte coletivo, como ela está, o que a população espera e o que a população precisa agora para preencher a sua necessidade de transportes. A gente ajustando isso, conseguimos ajustar com a operadora quais são os empecilhos para ajustar, quais são os elementos que estão dificultando isso, e entender esse processo. Passado esse processo, é a gente fazer uma gestão voltada ao atendimento da população até a construção de um processo de licitação. E o outro é o processo de licitação em si, aquilo que vai estar lá dentro do processo, aquilo que vai ser executado depois, o que vai estar planejado para os próximos anos de transporte em Cachoeira do Sul. Por outro lado, secretário, a gente sabe que já, pelo menos nas capitais e em cidades maiores que Cachoeira, já existe uma discussão, uma ampla discussão da necessidade de subsidiar o transporte coletivo, porque do jeito que está, ele acaba, da maneira como nós conhecemos o transporte, inclusive porque há essa concorrência direta pelos aplicativos, né, pelas gratuidades das passagens. Hoje se sabe que pelo menos 30 mil pessoas transitam, aí são 30 mil passagens por mês, né, Siana? Por mês, 30 mil pessoas, mil passagens, porque daqui a pouco a mesma pessoa usa 4, 5, 6 vezes o transporte coletivo por dia. Mas são 30 mil passagens por mês, de graça. Quer dizer, de graça não, porque isso depois impacta no custo da passagem para quem paga. Sim. Né? Como resolver e como fazer essa equação que fique bom para todos os lados? O transporte ele se consolida por algumas vamos colocar assim, com alguns pilares. Tá? E eles são 3 pilares bem distintos. O primeiro deles, e a gente não pode fugir, é a questão da qualidade do próprio transporte. É a gente oferecer um transporte adequado para a população e que tenha um atrativo na utilização, quer pela sua eficiência, pela sua eficácia, ou pela qualidade embarcada daquilo que a população está recebendo. Sem esses qualificativos, cada vez ele vai perder menos. Porque se eu tenho determinados horários para atender e eu não tenho ônibus, eu vou usar um meio alternativo. Né? Se eu tenho um modo de transporte extremamente sucateado ou precário, em que não me ofereça, vamos colocar, condição de segurança, eu vou buscar segurança num outro meio. A outra questão são as questões de custo disso tudo. Ele tem que estar adequado aos custos da qualidade do serviço e adequado também ao custo das condições da população num preço justo. E a outra questão é o custo total desse sistema. Ele pode ser suportado somente pela passagem, ou ele tem que ser complementado de alguma forma para que eu consiga atender essa população nessa necessidade, naquela qualidade que ele precisa. Então é exatamente essa equação que é a nossa arte de chegar até lá, porque não obrigatoriamente, às vezes, nós precisamos de subsídios públicos para fazer isso. Às vezes, um estudo mais detalhado e otimizando linhas, retirando viagens obsoletas de determinada região e colocando onde nós precisamos mais, às vezes resolve. Então, é tudo isso que a gente tem que fazer uma composição, a gente tem que fazer uma avaliação, isso é um trabalho técnico bastante complexo, que é exatamente a nossa missão de fazer, que nós temos aqui para frente. Porque existe também, as pessoas sabem, né, porque que existe também um outro componente nessa planilha de curso, que é as péssimas condições das nossas ruas.
seja elas nos calçamentos. Nós temos hoje uma cidade que alguns brincam que é de Tatu, a gente sai de um buraco e cai no outro, e isso é por toda a cidade. Não sei se o senhor já andou rodando por aí, alguns bairros, situação muitíssimo complicada, o centro, nessas ruas aqui mesmo transversais, não vamos longe. Presidente Vargas, Ernesto Alves, Major Ourique, vamos ter que aprender a tirar esse S do Ourique, né? A Milan Kras, Andrade Neves nem se fala. Né? Então, assim, aonde tem calçamento, nós temos problema. E agravado ainda pelas obras da Corsan, que vem, faz, vai embora e deixa da pior qualidade. Tudo isso impacta nessa questão da planilha de custos, segundo se sabe, quando se compõe, que essa planilha é composta e levada para a prefeitura, onde tem esse item também desse desgaste. Nós temos muitas variáveis, né, que impactam nesse custo total, né, que entra aí a questão de combustíveis, lubrificantes, rodagem, operadores, custos de variações, por exemplo, nós estamos sujeitos agora com a questão da supertaxação sobre o aço norte-americano, então a produção de peças, chassis e outras unidades metálicas, né? Então existe uma influência local, que pode ser local, né? Existe uma influência que está fora do domínio local, que daí é nacional, como a questão dos combustíveis e outros. Nós temos ainda a influência internacional, que pode também oferecer algum tipo de variação, né? Então tem alguns que a gente consegue organizar, e tem outros que a gente somente recebe e aí a gente tem que adaptar dentro do nosso meio. A planilha de custo, em geral, a gente vai estudar ela, já recebemos hoje, vamos estudar ela muito detalhadamente, né, porque para a gente poder ir verificar o que tem dela, a questão de custos, a questão toda de precificação, para que a gente consiga fazer não só uma análise, né, mas a gente consiga também entender o processo aqui para que a gente possa assumir isso, né? Eu estou vendo aqui pelo seu currículo, secretário, o senhor foi referência em Santa Maria, foi premiado por projeto de segurança viária, né, tem 30 anos de atuação, né, na questão do transporte, de trânsito. Na verdade, tem pós-graduação em engenharia de trânsito, né? De transportes e pós-graduado em engenharia de tráfego. Exatamente. Foi secretário de Mobilidade Urbana, também em Santa Maria. 6 anos. Né? 6 anos, área de transporte, gestão de equipes, consultor, palestrante, instrutor. Né? E desenvolveu inúmeros projetos, consolidou um dos melhores resultados em redução de sinistralidade de trânsito no município, nós não temos muito essa sinistralidade, salvo alguns bêbados, alguns bebuns na madrugada aí fazendo, e também uma coisa que é urgente aqui é disciplinar de novo os pedestres na utilização das faixas de pedestres, né? Porque eles entram nessas faixas sem medo de ser feliz, inclusive sem prestar atenção para lado nenhum, teclando no celular de forma aleatória, assim, aquele gesto de levantar o braço, esperar que o primeiro carro ou o segundo carro pare, porque na verdade quem tem que parar é o segundo, né? Porque o primeiro às vezes não dá tempo de parar. Mas de qualquer maneira, gestão de transporte e mobilidade, pós-graduação em engenharia de tráfego, pós-graduação em engenharia de transportes, pós-graduação em neurociências, comunicação e desenvolvimento humano e técnica de segurança pública e gerenciamento de polícia militar. Arquitetura e urbanismo. O senhor está cursando o curso de arquitetura e urbanismo? Faço arquitetura e urbanismo e estou aqui na UFSM? Não, faço na UBRA. Na UBRA. E ainda estava agora na minha pauta começar a fazer junto, né? Porque eu estou ainda fazendo uma pós-graduação, terminando, e fazer junto engenharia civil, né? Eu não consigo ficar parado. Então isso já vai começar a entrar agora numa análise um pouco mais detalhada, porque a função de secretário, como já tenho essa experiência de Santa Maria, e eu particularmente, né, falava isso para o prefeito, que me conhece já sabe, eu sou extremamente apaixonado por aquilo que eu faço. E a minha paixão é aquela coisa de dedicação quase que exclusiva. Então eu vou depois analisar questão da continuidade de curso superior. Obviamente a engenharia que eu ia iniciar
já ficou agora No em segundo plano. suspenso. Então, são tudo adaptações, né? Porque o trabalho que o prefeito agora assumiu, né, e quer fazer por Cachoeira do Sul vai exigir bastante dedicação, uma organização de equipe bastante grande, bastante estudos, né? Então e eu adoro fazer isso, né? Então Quando, gosto muito de fazer quando isso. o senhor fala em uma equipe bastante grande, essa equipe, o senhor já tem ela formada na sua Não, cabeça? não, grande não, é uma grande que eu digo é com grandes atribuições, né? A equipe aqui inicialmente vai ser 4 pessoas, né? Provavelmente 2 serão já servidores, acredito eu. A gente vai tentar selecionar isso dentro da equipe interna, né? E para que a gente possa dar conta de tudo isso, né? Então a gente tem bastante atividade, né? Grandes atividades para desenvolver, porque são estudos bastante minuciosos e a gente não pode errar, né? Vamos supor, a gente vai ter que reduzir o máximo possível de erro, porque a gente vai trabalhar primeiro com um serviço público extremamente importante para a população e com uma empresa que vai ser contratada para prestação de um serviço e toda ela tem um custo, né? E essa empresa também tem os seus compromissos financeiros. Então, a gente tem essa premissa de se dedicar muito, assim, muito, se debruçar muito sobre esses projetos para que a gente consiga dar conta, fazer ele, obviamente, apesar de ser um processo muito detalhado, não é tão rápido de se fazer, exatamente por causa desse detalhamento e essa responsabilidade, mas de fazer o mais rápido possível, né, para apresentar para a comunidade. Então a dedicação é bastante grande, né? Como é que é a sua relação? O senhor é de Santa Maria, nós temos uma universidade que hoje tem um campus em Cachoeira do Sul. Sim. Os campi da UFSM são extremamente qualificados e nós temos aqui, inclusive, talvez uma das poucas criadas que é engenharias De transporte. de transporte e logística. Como é que é essa relação com a academia, secretário? Assim, ó, eu sou daquelas pessoas que eu primeiro tenho um grande respeito pelas instituições, né? São extremamente importantes as instituições formadoras, né? As pessoas que são formadas, e eu particularmente eu adoro digamos assim, fazer esse intercâmbio. Gosto de algumas coisas, por exemplo, eu gosto da crítica construtiva, não tenho problema com isso, porque todo aquele processo que nos faz repensar e aproximar o nosso trabalho das pessoas. Eu dizia também hoje, assim, a mobilidade urbana ela serve para várias coisas, né? Uma delas é gerir a questão de serviço importante, como é a questão de transportes, e no outro lado o trânsito. Que a gente pode pensar na questão urbanística, de harmonização da cidade, de beleza, de apresentação, de fluidez, de segurança, de tudo que pensar. Só que tem uma máxima que eu trago de que tudo aquilo que eu for fazer, ele só tem uma finalidade, essa finalidade está acima de qualquer uma coisa, ele serve para as pessoas. Se ele não servir para as pessoas, para a segurança, para o conforto e para um serviço adequado às pessoas, está tudo errado. Se eu não colocar a pessoa em primeiro lugar. Então, trazer às vezes a crítica, de poder revisar as nossas ações para nos aproximar daquilo que as pessoas elas precisam e estão manifestando, é extremamente importante. E aí entra a questão das instituições, com a sua qualificação de formação, né, os seus quadros, toda a sua experiência dos profissionais lá dentro. Sim, eu tenho uma relação muito grande com a Universidade Federal de Santa Maria, onde a gente estava, por exemplo, os projetos de eletromobilidade, a professora Luciane Canha, lá, que é uma doutora nesse quadro, inclusive apresentou vários painéis para nós quando eu estava presidente do Fórum de Secretários do Rio Grande do Sul, e dentro do Fórum Nacional, inclusive fomos junto para uma das reuniões do Fórum Nacional, com ações de construção dos projetos de eletromobilidade, né? Que foi um dos projetos que a gente teve aprovado em Santa Maria, um orçamento de 62 milhões do governo federal para a aquisição de veículos elétricos. Ficou lá, obviamente, isso para avaliação do novo governo. Então, esse respeito institucional, essa consideração institucional, todos eles vêm
muito bem-vindo, inclusive da população, e não só dos quadros qualificados de ensino superior, mas de todas as pessoas, né? Que às vezes as soluções, as necessidades são coisas pequenas que a gente tem que atender e ele vem de todas as pessoas. O Departamento de Trânsito, que hoje está na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, passa para a sua secretaria? Neste momento, não. Neste momento, a palavra do nosso prefeito é de que a gente se dedique o máximo possível nesse primeiro momento para a questão do transporte coletivo, para que a gente possa fazer e criar soluções. Como eu disse, eu sou muito foco. Como aqui nós vamos ter uma equipe em termos de quantidade de pessoas pequenas, e aí nós temos dentro do trânsito pessoas extremamente qualificadas, tivemos um pequeno contato com eles ali, mas a gente aplicar novas metodologias de organização e outros tantos que talvez a gente possa aplicar aqui, não sei se são necessárias, mas a gente possa aplicar, ele também demanda tempo, isso a gente perde o foco. Então, nesse momento, o foco é transporte coletivo. A sua equipe está formada? O senhor vai trazer? Eu vou trazer um profissional que a gente já trabalhou junto em algumas situações, né, que vai ser o secretário adjunto, que vai cuidar mais da parte de organização administrativa e dar o suporte de números e alguns serviços, outros de coleta. Aí depois nós vamos ter mais 2 assessores técnicos, que daí a gente vai trabalhar exatamente e qualificar esses números para a gente conseguir desenvolver os projetos que nós vamos desenvolver. Quer dizer, a sua secretaria vai trabalhar para a população no transporte e na mobilidade. Isso, com certeza. Isso é um compromisso que nós temos e é um compromisso firmado quando a gente assume as funções públicas, e eu particularmente entendo assim, que nós firmamos 3 compromissos, né? Um primeiro compromisso de gratidão com o prefeito municipal pela coragem dele em enfrentar esse problema, porque não são todos que gostam de colocar isso na pauta, porque regular, vou colocar a questão do trânsito. O trânsito tem uma coisa que ele é muito íntimo das pessoas, porque a gente vive é o nosso cotidiano, é a nossa rotina de viver o trânsito. E qualquer alteração que a gente possa fazer no sistema de trânsito, geralmente às vezes uma revolta ou um mal entendimento da população dos motivos de fazer isso, né? Porque todos, né, entre treinador, médico e especialista em mobilidade, todo mundo entende um pouco porque vive isso no seu dia a dia. E a questão do transporte coletivo. Então assim, ó, nós temos aí agora nesse momento uma dedicação basicamente exclusiva para a questão dos transportes, né? Nesse primeiro momento, pelo menos, né? E aí a gente depois vai pensar no restante do processo, né? Tá certo, então. Secretário Extraordinário de Transporte e Mobilidade, Orion Ponce, obrigada pela presença, pelas informações aqui. Vamos mantendo contato, até porque a população precisa estar muito bem informada. Então assim, para nosso fechamento, né? Então, quando a gente assume essa função, a gente assume 3 compromissos. Um deles de gratidão com o governo pela escolha, né? Obviamente, uma valorização profissional, pessoal, mas um compromisso com o governo em si, com os planos de governo do município e com a população. E nesse sentido eu digo agora em primeira mão, publicamente, que eu vou fazer o meu melhor, até porque eu amo o que eu faço, eu amo as pessoas, eu amo produzir isso, exibir bem para as pessoas, e então tem o meu compromisso de tentar fazer o melhor possível pela comunidade, pelas pessoas de Cachoeira do Sul. Minha gratidão, muito obrigado pelo espaço aqui, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Já salvei o celular, porque eu sou uma chata de primeiríssima ordem quando preciso de uma informação.